Bem-vindos a este Deep Dive. Hoje mergulhamos na Epístola de Tiago, um texto fundamental do Novo Testamento, mas que, às vezes gera alguma perplexidade. Exatamente. A nossa fonte é uma análise detalhada que olha para tudo: autoria, contexto, teologia, até como entrou no cânon. A missão aqui é tentar desvendar esta carta. É muito prática, quase como provérbios do Antigo Testamento, sabes? Mas é classificada como católica, universal. Sim, não dirigida a uma igreja específica. E vamos diretos ao ponto que mais nos intriga: aquela aparente tensão com Paulo sobre a fé e as obras. Foi isso que levou Lutero a ser tão crítico, não é? Pois foi, a famosa Epístola de Palha. Mas talvez a questão não seja bem assim. Vamos ver. Comecemos pelo autor. Quem é este Tiago? A carta diz: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Sim, uma saudação humilde. Mas Tiago, ou Iacov, era um nome super comum, pois os candidatos são Tiago, filho de Zebedeu, o apóstolo, mas morreu cedo, talvez demasiado cedo, por volta de 44 depois de Cristo. Provavelmente. Depois há o Tiago, filho de Alfeu, outro apóstolo, mas de quem sabemos muito pouco. Quase nada. E, claro, a visão tradicional. Tiago, o irmão do Senhor, o líder da igreja em Jerusalém. Ora bem, essa é a hipótese com mais peso, tradicionalmente. Ele era uma figura central, uma coluna, como Paulo lhe chama em Gálatas, e liderou o concílio de Jerusalém em Atos 15. Faz sentido. E o facto de se chamar servo e não irmão pode ser mesmo humildade. Além disso, o tom da carta é muito judaico-cristão. A lei, a justiça, os pobres, bate tudo certo com Jerusalém. E parece ecoar ensinos de Jesus, tipo o Sermão do Monte, mas sem citar diretamente. Talvez da tradição oral, ainda antes dos evangelhos escritos. Ok, isso parece forte. Mas depois vêm as objeções. O grego. Dizem que é um grego koiné, muito polido, vocabulário rico, mais de 60 palavras únicas no Novo Testamento. Usa pax legomena, sim, é um ponto. Seria isto plausível para um galileu que falava aramaico? E depois, a carta fala pouco de Jesus, quase nada da morte e ressurreição. Não é estranho para o irmão dele? São objeções sérias, sim. E é aqui que entra a hipótese da pseudoepigrafia, ou seja, a carta ter sido escrita mais tarde, fim do século I, talvez, por alguém que atribuiu a Tiago para lhe dar peso. Ok. Isso poderia explicar o grego, a falta de detalhes pessoais e até a dificuldade que a carta teve em ser aceito no cânon. Talvez houvesse mesmo dúvidas antigas. Percebo. E isso liga com a datação, outro quebra-cabeças. Se for datação primitiva, 45, 50 depois de Cristo, Sim, baseada na estrutura simples da igreja que a carta descreve, no uso de sinagoga. e no silêncio sobre a grande polémica com os gentios que explodiu no concílio de Jerusalém, por volta de 49 depois de Cristo. Se for anterior, então Tiago não está a responder a Paulo. Exatamente. Mas se for uma datação posterior, lá para 70, 100 depois de Cristo, aí já bate mais certo com o grego sofisticado e principalmente com aquela secção sobre fé e obras em Tiago 2. Parece mesmo um diálogo ou até uma correção a certas interpretações da teologia de Paulo que já circulavam. Então aí Tiago estaria a reagir ao paulinismo, às ideias que derivavam de Paulo. Possivelmente. E repara, a datação muda completamente a leitura. Tiago é um pioneiro da ética cristã ou é um pastor a corrigir desvios teológicos pós-Paulo? Era uma diferença enorme. E os destinatários? Às 12 tribos na dispersão. Geralmente pensa-se em cristãos de origem judaica fora da Palestina. O texto pressupõe conhecimento do Antigo Testamento. Ou talvez seja simbólico, não é? Para toda a Igreja, o novo Israel. Também é uma possibilidade. O que é claro é o contexto social. Muitas tensões, denúncia dos ricos que oprimem, defesa dos pobres. Isso é muito vincado. Sem dúvida. E pronto, chegamos ao ponto quente. Tiago 2, fé e obras. A frase-chave. A fé sem obras é morta. E usa Abraão e Reabe como exemplos de justificação pelas obras. E depois a afirmação direta. O homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Percebe-se o choque de Lutero face a Romanos 3:28 de Paulo? Claro. Mas olha, a visão que hoje prevalece é que talvez não haja contradição real. É mais complementaridade. Como assim? Paulo e Tiago podem estar a usar as mesmas palavras, fé, obras, mas com focos diferentes, para problemas diferentes. Paulo lutava contra o legalismo. Obras eram as da lei, para merecer salvação. A fé era confiança em Cristo. Certo. Tiago, por outro lado, parece lutar contra uma fé passiva, meramente intelectual, e ele até diz que os demónios também creem assim.
Para ele, obras são os atos de caridade, de justiça, que são o fruto, a prova visível de uma fé genuína. Então não são obras da lei para mérito, mas sim obras da fé. Precisamente. Se a data for tardia, Tiago estaria a corrigir más interpretações de Paulo, não o próprio Paulo. Aliás, Paulo também diz que a fé genuína atua pelo amor, Gálatas 5.6. No fundo, podem estar a dizer coisas semelhantes de ângulos diferentes. Interessante. Isso muda bastante a leitura. E sobre a canonização? Também não foi fácil, pois não? Nada fácil. Esteve ausente de listas antigas importantes, como o cânon muratoriano. Eusébio, no século IV, ainda a classificava como antiligómena, ou seja, disputada, embora reconhecesse que era usada por muitos. E no Ocidente demorou mais a ser citada. Sim. Origens, no século III, já a citava, mas notava as dúvidas. A consolidação veio mais tarde, fim do século IV. Listas como a de Atanásio, a influência de Jerónimo com a Vulgata, Agostinho, os concílios do norte da África. E o que pesou para a aceitação final? A atribuição a Tiago ajudou, claro, mas o fator decisivo parece ter sido o seu imenso valor prático. Os ensinamentos sobre paciência, controlar a língua, sabedoria, cuidar dos pobres. A utilidade da carta para a vida da Igreja acabou por superar as objeções. Fez valer a sua pertinência prática. Exatamente. Mostrou que a prática correta, a ortopraxia, é tão vital como a crença correta, a ortodoxia. Ok. Resumindo então, Tiago é uma carta eminentemente prática. A sua data, se é cedo ou tarde, muda a forma como a relacionamos com Paulo. A tensão Fiobásias é provavelmente mais complementar do que contraditória, e a sua entrada no cânon foi demorada, mas justificada pela sua ênfase numa fé vivida, visível. Exato. E fica talvez uma reflexão final que a nossa fonte sugere. Tiago funciona como um corretivo perpétuo contra uma fé puramente cerebral, nominal ou hipócrita. Forte. Pois, numa altura com tanta informação, tantas declarações de crença, sejam elas religiosas ou outras, como é que este padrão exigente de Tiago, de que a convicção genuína tem mesmo de se ver em ações concretas, como é que isso nos desafia hoje, nas nossas próprias convicções e na forma como as vivemos? Fica a pergunta.